Fala galera, tudo bom? Tiuli aqui na área pra gente começar o Chama Tiuli, hashtag 68. Pra quem não sabe, o Chama Tiuli é um quadro onde eu abro uma caixa de perguntas lá no meu Instagram todo dia e eu deixo aqui pra você fazer a pergunta que vai levar mais de um story pra responder, ou seja, mais de 15 segundos. Então eu pego aqui no YouTube pra te dar a informação completa do jeito que eu enxergo, sem esconder nada, beleza? Então, depois da vinheta aí, a gente vai começar a ler as perguntas e responder aí pra vocês, beleza? Fala galera, tudo bom? Chama Tiuli, hashtag 68 aqui. A gente tá fazendo esse vídeo no dia do Natal e eu tenho muito prazer em estar falando pra essa audiência aí que me prestigia sempre, beleza? Primeira pergunta aqui do Chama Tiuli, hashtag 68, foi o seguinte: como começar em 2021 e quanto dá renda aportar, Tiuli? Olha só, primeira coisa que você tem que fazer em 2021, se você tá no marco zero do teu desenvolvimento como investidor ou investidora, é obter conhecimento. E obter o conhecimento, hoje em dia, é uma das coisas mais fáceis, porque tem abundância na parte de vídeos, de textos, pessoas querendo falar sobre esse assunto, então é muito propício. É um movimento real das pessoas vindo para a renda variável, uma vez que a gente não tem mais os juros de 2 dígitos na renda fixa, o que forçou muitas pessoas a assumirem o risco da renda variável. Mas aquelas pessoas que acham que eu vou falar assim, olha, primeiro passo para você começar em 2021 é a renda variável, vai tirando o cavalinho da chuva, porque eu não acredito que seja esse o plano. O plano é adquirir conhecimento, fazer a tua reserva de emergência, e a reserva de emergência ela deve ser investida num lugar onde você não tem risco do principal, tenha alta liquidez para transformar aquilo em dinheiro e até um dia útil, e também ter um baixo custo, tá? As pessoas acabam falando que as melhores alternativas dentro dessas características acabam sendo CDBs pós-fixados e o Tesouro Selic na plataforma do Tesouro Direto. E aí, a segunda pergunta que as pessoas fazem em relação à reserva de emergência é o seguinte: quanto tempo eu devo ter de reserva de emergência? Pessoal, pela minha experiência aqui de mais de 14 mil alunos, eu acredito que um bom número para isso seja 12 meses. Eu, pessoalmente, acho que tem que ser 24 meses, mas é porque eu tenho uma crença muito forte de que você pode se reposicionar no mercado através de um curso de pós-graduação ou algo do tipo, que leva 2 anos. Perfeito? Depois que você formou a tua reserva de emergência, eu sugiro que você comece na renda variável com investimentos mais conservadores. E o que são esses investimentos mais conservadores? São os fundos imobiliários. E aquela pessoa que fala assim, pô, Tiuli, mas eu nem sei que fundo imobiliário eu escolho, se é fundo de tijolo, se é fundo de papel, se é gestão ativa, passiva. Como que eu tomo essa decisão? E a boa notícia é que no final do ano de 2020, o mercado financeiro ele veio com uma inovação, que é um ETF. Para quem não sabe o que é um ETF, é um fundo fechado que é negociado em bolsa como se fosse uma ação. Então, a XP ela pegou o índice de fundos imobiliários do Brasil, o IFIX, e botou num ETF. E transformou aquilo numa unidade de investimentos que contempla todos aqueles fundos imobiliários que estão lá no IFIX. Tem coisa positiva e tem coisa negativa nisso. Eu vou começar falando das negativas, porque no geral, para quem é iniciante, eu acho que o IFIX 11 é um ativo muito benéfico, perfeito? Quais são os pontos negativos? Taxa de administração de 0,3%, que já incide em mais taxas de administração que os fundos cobram, ou seja, você está tendo uma cobrança dupla de taxa de administração, perfeito? Será que isso vale o custo de benefícios que gera ter o IFIX, que é o quê? Se você não conhece nada, você nem sabe por onde começar na melhor carteira. Então o IFIX, ele pega os fundos imobiliários mais relevantes do mercado e empacota para você em um único ativo. Isso é muito fácil. E a renovação desse índice, ela também acontece de maneira automática lá dentro da cota do IFIX 11, perfeito? Qual que é um outro ponto negativo? A maioria das pessoas físicas, elas têm acesso aos dividendos dos fundos imobiliários de maneira isenta, ou seja, não paga imposto de renda sobre os dividendos, somente sobre o ganho de capital, que é comprar por 10 e vender por 20. Essa alíquota é de 20%, tá? Mas os dividendos são isentos.
Só que no IFIX 11, nesse ETF dos fundos imobiliários, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esses dividendos eles são reinvestidos na própria carteira e aí é a cota que vai se valorizando. Lá no final, quando for realizar o lucro, vai ter que pagar o imposto de renda sobre todos esses dividendos que teoricamente seriam isentos por parte das pessoas físicas que investem no mercado, perfeito? No final das contas, eu acredito que ter o IFIX é uma solução boa, tá? E aí, a partir desse momento que você já iniciou na renda variável, o próximo passo é você ter acesso a investimentos que se comunicam com o exterior. E aí, nesse caso, o IVVB11 é a melhor alternativa. E aí, você tem que só decidir o peso que você vai botar de IFIX e IVVB11 na tua carteira, mas esse é o melhor começo que eu recomendo para qualquer um que está iniciando no mercado financeiro, perfeito? Quanto aportar da renda? Foi a segunda pergunta aqui. Olha só, primeiro, você tem que poupar antes de gastar, porque você vai se adaptar a qualquer nível de renda, uma vez que você se forçar a pegar, por exemplo, 10% da tua remuneração e já colocar numa previdência privada. O que é essa previdência privada, Túlio? É essa carteira aí, Tesouro Selic, IFIX 11 e VVB11 para início, tá? Tem como a gente ganhar mais com outras estratégias? Tem, mas aí é mais complexo, você vai precisar estudar um pouco mais, perfeito? Então, 10% da renda, eu acho que já é um ótimo começo. Não fica nessa neura de todo mês ter que juntar. Se te deixa mais confortável fazer isso bimestralmente, o importante é você dar o primeiro passo. Depois vai virar um hábito você fazer essa poupança aí para o teu futuro, perfeito? Vamos para a segunda pergunta aqui. Isso aqui foi mais pessoal, tá? Túlio, qual é o seu diferencial como influenciador digital? Cara, acho que primeiro é ter paixão pelo assunto, tá? Eu não tenho vergonha, para mim, me chamar de influenciador não é demérito, não tá me diminuindo em nada, porque eu tenho uma ótima relação com a minha audiência. O pessoal realmente, assim, curte muito as coisas que eu faço e eu me sinto muito grato por esse carinho, tá? Tem inúmeras pessoas que eu poderia falar o nome aí, mas só que vamos objetivamente responder essa pergunta, qual é o meu diferencial, tá? O primeiro diferencial é que eu sou investidor profissional e tenho mais de 15 anos de experiência na Bolsa, tá? Então eu já vivi a crise de 2008, vivi a crise de 2011, vivi a crise na Europa, vivi a crise do reimpeachment da Dilma, crise do Joesley Day, crise da greve dos caminhoneiros, crise agora em 2020, que vocês sabem o que aconteceu, além de várias outras crises que, no contexto geral, pareceram um pouco um soluço, tá? Então, acho que a experiência é um diferencial legal e eu gosto de ensinar para as pessoas como que eu perdi dinheiro para que elas não percam dinheiro com a minha experiência, tá? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar também é o montante que eu invisto. Eu sou investidor profissional, tenho dezenas de milhões de reais na Bolsa, ou seja, eu tenho um sangue frio para lidar com um capital mais elevado, ou seja, eu posso ajudar pessoas que estão bem do início mesmo na carreira como investidor ou pessoas também com mais capital que têm medo de colocar na renda variável por não dominar o assunto, perfeito? Terceiro ponto é o fato de eu ser um analista certificado pela PMEC, eu sou analista CNPI, ou seja, eu tenho direito, eu tenho a legalidade nas minhas recomendações, eu posso falar, compra isso, compra isso, compra isso, desde que eu esteja cumprindo aí os códigos de ética da PMEC, ou seja, eu tenho a oportunidade de te falar, olha aqui o peixe, mas eu prefiro, muitas vezes, te ensinar a pescar. Eu acho que isso te torna independente, eu acho que isso te deixa livre, e é isso que eu quero, no final das contas, para todos os meus alunos. E para finalizar aqui um diferencial, gente, é que eu não tenho nenhum tipo de acordo com nenhuma instituição financeira. Isso mostra que a minha verdade é realmente o que eu penso. Eu não tenho que ficar obedecendo script de nenhuma outra agenda oculta que possa acontecer aí em nenhuma comunicação minha, perfeito? Isso aí eu não estou criticando quem tem acordo com instituição financeira, é só um diferencial que eu tenho, mas eu acredito que a maioria das pessoas que tenham um acordo com uma instituição financeira fazem isso por falta de alternativa, tá? Ou por olho aí na remuneração que eles oferecem, que é bastante agressiva. Se eu não tivesse aí uma estrutura por trás, seria muito mais complicado gerenciar esse tipo de ganância, perfeito? Olha aqui, vamos para a terceira pergunta.
dê um exemplo de uma boa posição em 2020. Olha só, a boa posição que eu montei em 2020, eu vou falar de uma carteira que eu montei para os meus alunos do curso de Value Investing, e lá eu comprei algumas ações, vou falar aqui de cabeça algumas, tá? Comprei Berkshire Hathaway, comprei Camil, SLC Agrícola, comprei M. Dias Branco, comprei Porto Seguro, comprei Unipar, comprei Banco ABC e algumas outras. Acho que a que mais me surpreendeu aí, positivamente, foram as ações da Camil, tá? As ações da Camil tiveram uma valorização nesse período de mais de 60% na carteira, e eu acredito que grande parte disso tenha sido por causa da alta inflação que a gente viu no ano de 2020, principalmente ali no GPM, tá? A gente teve uma inflação forte também no arroz, que é um dos principais produtos que a empresa trabalha, e aí a empresa, como ela não é produtora, ela compra de cooperativas e vende para grandes consumidores, ela fica só com uma margem desse negócio. Então, se o volume financeiro cresceu porque a inflação subiu, a margem que a Camil ganha em cima desse produto aí também cresce proporcionalmente. Mostrou que a empresa ela tem algum tipo de proteção em relação à inflação desses produtos básicos, tá? Outras empresas, como a SLC também, elas surpreenderam porque são cotadas em dólar, as suas commodities, e o Brasil ele tem uma veia natural para esse setor. Ou seja, essa carteira está dando muito resultado em relação ao BOVA11, e eu fico muito feliz de ter proporcionado esse ensinamento para os meus alunos, de mostrar que a gente não precisa comprar a ação da modinha para ganhar dinheiro, e a gente não precisa acertar em todas as ações, porque nessa carteira nem todas as ações elas estão positivas, mas a assimetria de alguns ganhos em relação a outras perdas garantiu aí um resultado positivo nesses 12 primeiros meses, tá? Importante também falar que essa carteira, ela, além de ter ativos no Brasil, também tem ativos com exposição à economia americana. Isso diminui muito a volatilidade dessa carteira ao longo do tempo. E eu adoro mostrar para os meus alunos como que é fácil você diminuir o risco da tua carteira sem abrir mão de retorno através de técnicas, tá? Vamos aqui agora para uma outra ação que estava nessa carteira, que está nessa carteira porque eu não desfiz, né? Que é a M. Dias Branco. E aí me perguntaram assim, Tiúlio, a M. Dias Branco se prejudica com o dólar mais baixo? Olha só, eu acredito que não, tá? A M. Dias Branco tem me decepcionado muito nos últimos anos aí, como empresa. Desde a compra da Piraquê, eu não era acionista ainda, a ação da empresa saiu de uma casa de R$60 para perto de R$30 atualmente, enquanto eu faço esse vídeo, está em torno de R$34 a ação. E o que a gente tem visto aí que tem feito a empresa sofrer e isso se refletir nas ações? Primeiro, que ela tem um incentivo fiscal no Nordeste e o novo governo Bolsonaro meio que quer acabar com esses incentivos. Então pode prejudicar diretamente a empresa se esse incentivo que vence em 2021 não for renovado, tá? Então esse é um ponto. Segundo, apesar da empresa ser autossuficiente quase em trigo, acho que ela consome 90% do trigo é ela mesma que produz, então ela está protegida com esse hedge, mas o trigo é uma commodity em dólar e com o aumento do dólar, como a gente viu em 2020, isso pressiona muito a estrutura de custos da empresa, diminui o lucro, tá? Um outro ponto é o seguinte, conforme o governo foi tirando alguns incentivos, Bolsa Família, de uma parte da população, grande parte do mercado que a M. Dias Branco explora está no Nordeste. Então, a renda disponível para a população que come biscoito, que come massa, ela ficou menor. Depois do que a gente viu em 2020, desses acontecimentos sanitários, a gente viu que os estímulos voltaram e aí a ação teve uma certa recuperação. O que eu vejo hoje em dia da empresa? Ela continua sólida, ela continua lucrativa, mas uma coisa que a gente precisa entender aqui são os incentivos que a empresa recebe, aonde que está a demanda dela, a estrutura de custos. Principalmente aqui na M. Dias Branco, a gente viu que em um momento ela abriu mão do volume de vendas para manter o seu markup. Isso é importante para uma empresa que tem marca forte, porque se ela ceder
na precificação para não perder volume, aquela marca ela está sendo desvalorizada. E aí eu, como sócio, como parceiro de longo prazo da empresa, continuo apoiando ela nessa atitude, porque eu sei que o foco no longo prazo ele não leva a gente para lugar nenhum. O foco tem que ser mesmo no longo prazo. E olha só, mais uma vez, eu estou investindo numa carteira diversificada. Então, nem todas as minhas fichas estão concentradas na M. Dias Branco, o que me dá mais tranquilidade para que, caso o negócio fique mais barato e eu vejo uma oportunidade ali de value investing, eu aportar mais nessa empresa. Perfeito? Galera, tomamos aqui as 4 perguntas do Chama-te Uli, #68. É sempre um grande prazer estar com vocês. Esse dia aqui ele é especial, porque é o dia que Jesus nasceu. E eu quero celebrar aqui a vida que ele me deu, que ele dá para você e para toda a tua família. É só o começo. Antes de ir embora, eu vou pedir para você ativar as notificações e se inscrever aqui no canal, tá? Me dá esse presente de Natal que eu vou ficar feliz. Beijo grande e é só o começo. Tamo junto!